Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos ao sexto vídeo, agora nós vamos falar um pouquinho na prática. Para isso, eu selecionei a empresa Natura, para nós observarmos alguns itens aqui dela. Vamos lá. Primeiro, quando nós olhamos para o balanço, nós percebemos que nós não temos o saldo de PCLD, ok? Por que isso ocorre? Porque a empresa, se ela fosse divulgar conta a conta, imagina que tamanho que não iria ficar esse balanço. Quanto maior ele ficar, mais é o custo. Quem paga por isso? Quem paga por isso é o usuário. Ele está disposto a pagar? Será que ia ficar tão claro assim? Então, são alguns pontos aí que nós temos que observar. Lembra lá do custo-benefício que nós falamos para identificar? Então, isso aqui é um dos pontos aqui que a gente olha para o balanço, ele é mais sucinto. Vamos olhar aqui para o ano de 2020. Só subir aqui. Ó, 2020, 2 bilhões, 251 milhões, 160 mil. Ah, professor, por que é esse valor? Porque aqui ele está informando que isso aqui está em R$ 1.000. Tá? Então, quando vocês forem analisar, observa se tem essa informação. Porque senão você vai falar, não, o estoque da Natura aqui, por exemplo, é 2 milhões. Não, ele não é 2 milhões, ele é 2 bilhões. Ok? Agora vamos lá, para as notas explicativas, né, da Natura. Vamos ver o que ela fala. Então, aqui ela trouxe, ó, contas a receber, ela tem 2,4 bilhões. Só que desse valor, ela espera não receber 166 milhões, o que gera 2,2 bilhões, que era o valor que estava lá no balanço patrimonial. Isso em 2020. E aí a empresa ela traz algumas informações a mais. Ela fala, olha, a exposição máxima ao risco de crédito na data das demonstrações financeiras é o valor contábil de cada faixa de idade de vencimento líquida da provisão para as perdas de crédito. Traduzindo, lembre que no vídeo anterior nós falamos sobre as faixas? A empresa adota essa metodologia. Se nós olharmos aqui, então, ela tem, olha, quanto que ela ainda não recebeu porque não venceu? 1,988 bilhão, 988 milhões, 583 mil. Tá? Então, praticamente 2 bilhões aqui que ela ainda não venceu. Aí depois, ela tem, com vencimento até 30 dias, 220 milhões. Aí tem 66, 43. Interessante que de 91 a 180 dias, ela tem 97 milhões. Então, a empresa tem os valores mais altos, né, em cima, e depois aqui já na última faixa. E tem aqui 166 milhões de perda estimada. Aqui eu convido vocês a nós olharmos um pouquinho o que aconteceu em 2019 e 2020. Olha, lá em 2018, dia 31/12, ela tinha 129 milhões de PCLD, ok? Durante o ano de 2019, ela aumentou 209 milhões. Só que ela foi lá e reverteu 232 milhões, certo? Então, a gente vê aí que ela deu a baixa, e aqui só para a gente ver o que ela fala, ó, se refere a recebimentos vencidos há mais de 180 dias, que serão baixados quando a companhia não tem expectativa de recuperação desse valor. Então, ela estava dizendo, olha, passou 180 dias, eu baixo tudo, porque eu acredito que eu não vou receber, ok? Chega isso, aí nós damos baixa na conta de clientes. Nesse caso, dá baixa na conta de clientes, dá baixa na conta de PCLD. Nós vamos ver isso na aula de contabilização. Então, chegou nesse momento, ela faz isso. E teve a variação cambial, de forma que, no dia 31 de dezembro de 2019, o saldo da PCLD era de
107 milhões de reais. Vamos observar outra questão, 2019. Olha, 2019 ela adicionou 236 milhões. Só que ela deu uma baixa ou fez reversão de 190 milhões. E teve uma variação cambial de 12 milhões. Então, isso aconteceu em 2020, totalizando o ano de 2020 com 166 milhões. Se a gente perceber, olha, a empresa, em 2020, ela adicionou bem mais do que em 2018. Vou fazer aqui no celular, só para nós podermos comparar algumas informações. 236,723 dividido por 209,515 menos 1 vezes 100%. A empresa adicionou 12,99% a mais de PCLD. Ou seja, houve realmente um aumento na expectativa de não recebimento. Aqui eu quero dar uma dica para vocês. Vocês vão fazer, né, lá o trabalho empírico. Vou convidá-los só a observar alguns fatores aqui. Olha, vamos olhar 2019, o que que tinha? Nós tínhamos 107,995 de saldo de expectativa de não recebimento para um total de clientes de 1.685.764 vezes 100. A expectativa de não recebimento da empresa era de 6,4%. Tá? Então, ela esperava não receber esse valor. Agora, vamos ver no ano de 2020. Na verdade, eu vou convidá-los a olhar outra coisa. Porque esse valor que eu falei aqui, ele é o líquido, né? Vamos olhar em relação ao total, a gente vai ter uma informação ainda mais interessante. 107,995 dividido por 1.793.759 vezes 100. Olha, a empresa esperava não receber 6,02% nesse ano. Vamos ver se a pandemia pode ter influenciado. Lógico, não dá para a gente saber só de olhar pelos números, mas considerando todo um cenário, considerando o setor de atuação da empresa, pode ter sido um fator. Então, 166 dividido por 2, 4, 17, 586, vezes 100, 6,88. Então, aí a gente percebe um aumento de 0,86. Então, realmente, a gente vê aí que houve um aumento, né, na inadimplência dos clientes dessa empresa nesse período de 2020. E por que eu falo a questão do setor? A Natura trabalha com produtos menos essenciais do que um supermercado. E aí, vamos lá, eu tenho um cliente, ele tem a opção, ou compra no supermercado ou deixa de pagar a Natura. O que ele vai fazer? Ele não vai pensar duas vezes para deixar de pagar a Natura, você só tem essas duas opções. Tá? Então, quando vocês estiverem fazendo as análises lá no trabalho empírico de vocês, observem isso, tá? O setor de atuação é muito importante para cada análise que vocês forem fazer lá dos relatórios contábeis. Outra questão que eu convido vocês a observarem. No ano de 2018, a empresa possuía 129 milhões, né, de PCLD. Aí ela aumentou 209 milhões, né? Ela deu baixa ou fez reversão de 232, teve uma variação cambial negativa de 1 milhão. Ela fechou o ano lá de 2019 com 107.995.000. Então, esse era o saldo de PCLD da empresa. Já em 2020, ela fez uma adição de PCLD de 236
milhões, tá? Então, se a gente observar aí, dá um aumento de praticamente 12%, se compararmos o 2020 com 2019. Ela fez uma reversão inferior, apenas de 190 milhões, e teve uma variação cambial bem maior também, ok? Então, aí a gente vê as possibilidades, algumas informações interessantes. Se a gente, quando olha para essa variação cambial, você pensa duas coisas. O dólar, né, tanto que ele aumentou, e a possibilidade dos clientes internacionais também terem enfrentado maior dificuldade. Se a gente olhar aí, dá 1000%, né, mais ou menos. Então, são aí alguns fatores que nós temos que impactou na empresa. Aqui, só nessa baixa ou reversão, ele fala, se ela tem um cliente que não pagou ela mais de 180 dias, ela dá baixa nesse valor lá de clientes, ok? Porque ela acredita que ela não vai mais receber. E aqui, só para finalizar, vamos olhar o ano de 2020, como que ele calculou o risco da PCLD. Lembra que ela tinha valores ainda não vencidos? Existe PCLD para valores não vencidos? Pela nova norma, sim. E se fosse pela incorrida, não, mas pela esperada nós temos. Então, ela tem aí 53 milhões. Desses de 30 dias, 23 milhões, de 31 a 60, 15 milhões, de 61 a 90, 13 milhões, e de 91 a 180, 60 milhões. Então, aqui, praticamente 66%, né, do valor que ela tem, vamos só fazer 60,282 dividido por 97, 61,87% do valor que ela tem a receber, ela acredita que ela não vai mais receber. Lembrando que a partir que ele atingir 180 dias, ela dá baixa na PCLD e na conta de clientes. Então, nós temos aqui algumas informações interessantes quando nós olhamos para os relatórios. A hora que vocês estiverem fazendo o trabalho empírico, então, observe o máximo de informações. Vocês podem olhar a informação aqui por categoria. Então, tem muitas análises que dá para ser feitas. Do mais, muito obrigado, fiquem bem e se cuidem.